Eu vim parar à música como quase toda a gente, ou seja, tinha os meus ídolos e queria muito fazer como eles e provocar nas pessoas as mesmas sensações que eles me provocavam em mim. Hum, Falando de letras, há várias coisas que têm que ser realmente tidas em conta antes de fazer uma letra. A primeira é uma ideia, uma boa ideia, uma ideia completa, com pés e cabeça. Ou seja, por exemplo, a gente quer fazer uma coisa sobre Lisboa e pode ter tendência a ser disperso. Ou quem diz, por exemplo, passou uma miúda gira na rua, que lindos olhos e depois, o que é que a gente diz? Ou seja, foi só aquela coisa, quem é que aquilo vai levar? Vai-se atrás dela? Fala-se com ela? Consegue-se estar com ela? Ou é apenas uma coisa ideal? Ou seja, nós temos que conseguir expressar na nossa canção a nossa ideia do princípio ao fim. Ou seja, a ideia é importante para que as pessoas, quando ouçam a música, se identifiquem com elas. Porque isso é uma coisa muito importante, é as pessoas identificarem-se com o que estão a ouvir. Vocês vão reparar quando vão ver um concerto, as pessoas cantam por cima do artista. Ou seja, o artista não canta para nós, na realidade, e quando isso acontece, o artista canta por nós. Ele somos nós. E então, essa relação dessa identificação é importante e isso tudo tem a ver com a ideia de ser uma boa ideia. Há vários elementos indispensáveis na escrita de letras. Há de reparar que um desses elementos é a repetição. Ou seja, as letras de todas as canções, de todas as épocas, têm elementos repetidos. Um bom exemplo das repetições são os refrões, são partes da canção que são iguais. Mas não é só isso. As repetições podem ser só de letras, muito subtilmente. Por exemplo, o pai do Pedro é parvo. Temos aqui uma repetição dos P's. Isto é muito importante para a nossa maneira de ouvir as coisas. Pode-se repetir uma palavra no princípio de cada estrofe, pode-se repetir uma linha no fim de cada estrofe. Há palavras repetidas aqui e ali. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Portanto, isto é muito importante. A situação da repetição significa, quer dizer, a repetição tem a ver com a maneira como nós ouvimos, como nós até memorizamos as canções. As canções tendo elementos repetidos, como se tivessem umas campainhazinhas aqui e acolá, é muito importante para nós, para a estrutura, para a arquitetura da canção e da letra. Eu descobri que um dos aspectos-chave das letras também de todos os artistas, todas as nacionalidades, é a familiaridade. Ou seja, nós usarmos as expressões o mais correntes possível, as expressões que usamos nós próprios ao falar, as expressões que ouvimos dizer muitas vezes, e vocês veem exemplos disso nos Chutes e Pontapés, no Jorge Palma, no Chutes do Sérgio Godinho, dá-me lume, hoje soube-me pouco, coisas assim do género. Ou seja, é importante que o que se diga seja muito familiar, seja de uso muito corrente. Eu às vezes dou um exemplo, ou seja, há coisas que realmente soam artificiais. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma canção que é És a Rainha da Noite. Ninguém diz És a Rainha da Noite, quer dizer, eu nunca disse, nem nunca ouvi dizer, mas é quando ouço isso numa canção é estranho, ou seja, não entra em mim com a mesma facilidade. Como, sei lá, as músicas dos Chutes e Pontapés, sei lá, se vocês forem ver, montes de artistas têm esta faceta da familiaridade, as coisas soarem realmente. Eu já ouvi isto a algures, não é? Eu próprio já disse isto. Uma coisa também super importante é objetividade. Há um paralelo entre as letras das canções e os anúncios de publicidade, ou seja, nós temos que saber falar sobre a nossa ideia. Se a nossa ideia é Lisboa, por exemplo, temos uma ideia de escrever uma canção sobre Lisboa, mas podemos ter tendência a não ser objetivos, ou seja, falamos de um lindo céu, falamos de pombinhas, falamos de casas bonitas com varandas e telhados e tal, mas isso também há no Porto, isso também há em Londres, isso há em toda a parte. Ou seja, temos que ser objetivos e falar da nossa ideia, que é, neste caso, Lisboa. Portanto, não fugir nunca ao nosso mote. Outro aspecto comum das canções com a escrita da publicidade é a concisão. Tal como nos anúncios de publicidade, que são curtinhos, as letras das músicas geralmente são ditas em 3 minutos, de maneira que em 3 minutos nós temos que conseguir condensar tudo dentro daquela página. Geralmente uma letra ocupa uma página A4, ou seja, temos que ser objetivos e concisos, não há espaço para palhas, temos muito pouco tempo, muito poucas linhas para dizer o que temos para dizer, de maneira que vocês evitem, sei lá, em certo dia em que eu vim a descer a rua. Portanto, as letras têm que ser logo diretas ao assunto. Eu estou sempre a dar o exemplo do Chico Fininho, gingando pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed. Temos 2 linhas e temos já o quadro todo feito. É uma pessoa que vai pela rua, vai gingando e vai ouvir uns headphones. Portanto, já temos uma figura feita. Portanto, não se esqueçam, uma boa ideia,
familiaridade, objetividade, concisão e repetição. Coisas muito importantes. Outro assunto super importante é a prosódia. Isto pode parecer um palavrão, mas não é. A prosódia é a parte da gramática que se ocupa das acentuações, nomeadamente das sílabas tónicas. Isso é uma coisa que já vem de há muito tempo, já tem 3.000 anos, foram os gregos que inventaram. Vamos ver um exemplo. Vocês têm uma passagem musical que tem esta acentuação. Tararam, por exemplo. Então, qual é que é o tipo de palavra que cai aqui? A palavra ideal para cair aqui tinha que ser uma palavra que tivesse a tónica no meio. Por exemplo, Lisboa ou Castelo. Lisboa, Castelo. Já se vocês dissessem, por exemplo, Évora, com uma passagem musical aqui, isto ia dar Évora. E é notório que Évora é muito esquisito. É destas coisas que sucedem muito na música, sei lá, ó malhão, malhão, que vida é tua, alecrim aos molhos, por causa de ti. Portanto, as palavras não serem ditas exatamente com a mesma toada da música. Aqui neste exemplo de baixo, imaginem que a música faz darararã, ok? Por exemplo, a gente com isto, aqui pode-se dizer, por exemplo, anda brincar, pá, ba, 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 anda brincar. Isto está super correto, ou seja, a letra com a música. Mas imagina que vocês tinham uma coisa a falar do café lindo, o café do lindo, era o café lindo. E então a letra dizia café lindo, em cima disto isto não dá, porque isto vai dar café lindo, e para já café lindo. Portanto, isto são coisas completamente a evitar. Tentem que o que a música disser, imaginem uma frase musical, sei lá, e vocês tentarem seguir isso. Quero brincar, quero saltar, quero curtir, ou seja, e ver se essas toadas realmente estão certas umas com as outras. E pronto, acho que vos dei as dicas todas para fazerem umas grandes letras.